Graça e paz, igreja, amém? Bom dia. Quero agradecer aqui o privilégio de poder estar participando deste congresso. Agradeço ao pastor Celso, a irmã Miriam, aos demais irmãos que nos receberam tão calorosamente. Muito obrigado pelo carinho. Deixo também um abraço aqui da Terceira Igreja Batista em Coelho da Rocha, da igreja a qual estou pastoreando. Aqueles que não conhecem, aquela ali à esquerda, na minha caso, a minha esquerda é minha esposa, que ali veio comigo, e do lado dela é meu filho Lucas Lopes, que está ali do lado dela. Quando a Sara e o Léo contou um pouco do testemunho deles aqui, eu falei assim para a irmã Miriam ali, falei, aí complica a vida do pastor, né? Eu chorando, como é que eu vou conseguir pregar? Deus é um Deus de milagres. E também passou um filme, porque a Ana, durante os últimos meses de gravidez dela, foi em hospital, pressão 18, 19, vai para o hospital, volta para casa. Tanto é que o Lucas nasceu com 8 meses, e o último mês ficou dentro do hospital com a Ana para tentar segurar a gravidez. Então é um momento em que nós precisamos nos agarrar ao que nós temos de mais precioso, que é a nossa fé. A nossa fé que nos sustenta nos momentos onde vem o vento forte e a chuva. Dentro disso, nesses dias de congresso, o tema deste domingo é: amo ser igreja porque amo o Senhor e é o meu próximo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 22. Nós vamos ler a partir do versículo 34. E quando você abrir sua Bíblia, eu só quero fazer uma observação importante, tá bom? Mateus 22, 34. Eu vim aqui com a blusa por debaixo do terno, uma blusa rosa, para fazer também um pequeno alerta como farmacêutico. Nós estamos no mês de outubro, é o outubro rosa. Isso, e o mês que vem, novembro, é o novembro azul. Então é o mês do autocuidado. Então, mulheres, procurem um profissional de saúde, e assim bem como os homens, entrando no mês de novembro, procure um profissional de saúde para que faça os exames preventivos. Muito importante esse alerta, também feito pela igreja, porque a Organização Mundial da Saúde, em 1997, ela mudou o conceito de saúde de ausência de enfermidade e empreendeu um conceito chamado bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Neste caso, nós como igreja fazemos esse alerta no indivíduo em sua integralidade. Cuide da sua saúde física, homem e mulher, emocional, e aqui é o lugar para você cuidar da sua saúde espiritual, amém? Dito isso, Mateus 22, versículo 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, provavelmente conhecia a lei, mas não o Deus da lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, mas qual é o maior de todos os mandamentos da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e profetas. Essa pergunta não era uma novidade aqui no primeiro século, e ela sempre estava em debate. Qual era o maior de todos os mandamentos? Para se ter uma ideia, somado os livros, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também o que conhecemos hoje como Antigo Testamento, eram cerca de 613 mandamentos que estavam em debate ali, sobre acerca dos mandamentos, do que podia e não podia ter sido feito. 248 eram afirmações, e 365 eram negações do que pode e que não pode ser feito, dentre os quais você tem ali o decálogo, os 10 mandamentos. Você vai ver, os 10 mandamentos é um resumo desse debate, mas você vai ver o que não pode e o que deve ser feito. Um exemplo: amarás o Senhor teu Deus. Aqui
ficou como o maior de todos os mandamentos. Mas no Decálogo, quando você vê, não terá outros deuses, não adulterarás, não, vários nãos, e algumas afirmações, dentre as quais honra teu pai e tua mãe. E ampliando essa discussão, eles discutiam muito do que poderia, do que não poderia ser feito ao se deparar com a lei. Então, dentro de um universo, agora sim, de 613 falas do que pode e do que não pode ser feito, para que se guarde a lei, para que se alcance a salvação, você faz uma pergunta: e qual é o maior? Ao responder, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, nós apontamos para esse congresso de oração, cujo tema é: ame o Senhor e o seu próximo, para que este amor aponte para a igreja. Então, o primeiro tópico dessa nossa conversa, desse nosso sermão é: precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, para que possamos verdadeiramente amar a igreja de Deus. Mas o que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Como colocar isso na prática diária? É amar Deus na sua totalidade, amar a Deus na sua integralidade, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, intelecto e emoções. Mas isso só é possível quando nós desenvolvemos a cada dia mais uma relação de intimidade com Ele. Por isso Jesus, quando ao convidar: vinde após mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde. Como está, não significa como, fique como você está. Mas há algumas implicações deste amor. Esse amor que devotamos totalmente a Deus. E eu vou fazer uma pequena ilustração para você compreender a dimensão dessa nossa discussão nessa manhã. Até mesmo porque o pastor pediu para eu contar um pouco do meu testemunho. Quem aqui nunca ouviu a minha história? Meu testemunho. Já tem, graças a Deus, vocês já ouviram uma história, então aprenderam um pouco com as minhas cicatrizes. Mas suponhamos que você seja um copo. Deixa eu ver se tem aqui um copo desse aqui. Um copo. Aqui está o seu entendimento e as suas emoções. A maneira como você compreende Deus através daquilo que Ele revelou em sua palavra. Alguns conhecem muito da palavra, outros pouco. E os que conhecem muito praticam menos às vezes do que aquele que pouco conhece. Mas aqui é o homem. O amor de Deus é como se fosse a água que inundasse esse copo. Amém? E quanto mais você conhece dele, mais você vai se enchendo deste amor. Aí quando você está cheio desse amor, você pensa que agora sim eu amo o Senhor de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Não, ainda não. Agora suponhamos que você é esse copo e vai para diante e de frente do oceano. E os seus olhos enxergam a superfície das águas, mas não enxergam o outro lado. Então você sabe que o oceano é infindável. Mas além de longínquo, o seu horizonte, ele é profundo e inalcançável pelo homem. Então o convite não é somente você se encher desse amor, mas é você pegar esse copo e lançar neste oceano infindável de amor. E para isso nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Deus, Ele é a causa do amor, a fonte do amor, e nós seremos a consequência deste amor. Para que eu possa amar o outro, eu preciso me inundar deste amor. Para que eu possa amar a si mesmo, eu preciso me inundar deste amor. Vou dar um exemplo aqui de 3 erros que cometemos agora na compreensão desse amor de Deus. Erro 1:
que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Declarar amor próprio, eu me amo, mas sim amar o outro, isso revela um egoísmo que não cabe no Evangelho. Então a proposta não é essa, não é somente o amor próprio. Declarar amor ao outro sem o amor próprio, isso é um amor enfermo, patológico. Existem casos de pessoas que amam, que nós chamamos de codependência, que ela ama tanto o outro que nega a sua própria integridade. Não é isso. Amar o outro e não se amar. Porém, falar e declarar que ama a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e que somente o ama, sem revelar o outro e a si mesmo, é o que chamamos na literatura de alienação. Isso não é possível, porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, o outro e você precisa caber nesse amor. Em João 4:20, encerrando esse raciocínio, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aqui ele estabelece uma condicional, porque você revela um amor, eu revelo um amor ao Senhor, sem que eu ame o meu irmão, isso não é possível. Aqui é o que diz a palavra de Deus. E eu digo que, se eu fosse explicar numa escola bíblica dominical, é o que nós chamamos de, às vezes, o tripé. Já viu aquelas mesas com 3 pés, não é isso? Ela fica de pé certinho. Eu tenho uma mesa lá na sala de vidro que a Paula tirou, que eu quase quebrei, né? Ela tinha 3 pezinhos assim. E esse tripé, nós não vamos estabelecer qual é o maior e menor, mas é mais ou menos isso: o amor que você deve declarar a Deus, o amor que você tem por você e o amor que você precisa declarar ao seu irmão. O que acontece se eu tirar um desses? A mesa cai. Assim como o evangelho que pregamos é desconstruído pelas nossas atitudes. Eu queria fazer uma leitura em 1 Coríntios 13. E me permita que seja uma declamação aqui. E eu vou contar uma história. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas a profecia desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito, que somos nós, nossas conclusões equivocadas e razões, desaparecerá.
Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Porém, me tornei homem. Deixei para trás as coisas de meninos. Agora, pois, vamos ver apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três, novamente, o tripé: fé, esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Ame ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas sobre isso tudo que eu falei, o amor que você sente, declara por Deus, vai te revelar um amor a respeito de você mesmo, que talvez você ainda não tenha conhecido, e apontará para aqueles que estão ao seu redor. Deus é a fonte de amor. Os irmãos conhecem meu testemunho, eu sempre conto algumas histórias, por isso eu perguntei aqui. Mas eu me lembro o meu tratamento, ele foi de 2012 a 2018. Quanto mais Deus falava ao meu coração, mais as coisas pioravam. Sabe aquele momento quando você ora e as coisas pioram? Alguém já passou por isso ou só eu? Ora que piora. Era quase assim. Só piorava, e as notícias ruins. O tratamento que duraria 1 ano foi durando 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E fui sendo submetido a uma cirurgia, 2 cirurgias, 3 cirurgias, 4 cirurgias. Perdi meu pai nesse período. A 5ª cirurgia, as recidivas do câncer vindo. 6ª cirurgia, até que me lembro que quando eu sentei num setor de imagem, minha esposa do lado, a médica fazendo a conta ali dos nódulos, e eu me lembro que ela parou de contar quando era o número de 12 tumores. Ela contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegou no 12 ela parou, porque ela viu que eu segurava as lágrimas, minha esposa chorando. E ela falou: você vai agora lá para a médica para definir um novo protocolo. Só que até essa altura, depois de 7 anos de tratamento, a quimioterapia, a imunoterapia, os tratamentos já se esgotavam. E um dos laudos que eu tenho lá em casa até hoje é que o meu organismo já não respondia mais nenhum desses tipos de tratamento. Fui submetido a uma cirurgia de uma raspagem. E a palavra que é importante destacar aqui, a médica, uma das médicas que fez cirurgia, falou assim: leva o Denilson para casa, para minha esposa, que eu sempre repito, aquela mulher ali de pequena estatura, mais gigante na fé. E quando ela ouviu falar que a esperança é a última que morre, ela disse: não, a fé é a primeira que me faz viver. E fui para casa em 2018 passar meu último Natal com a minha família. Nesse episódio, eu liguei para o Alex e eu falei assim: eu preciso sair de casa um pouco para chorar. Peguei o carro junto com ele, pegamos a rodovia Presidente Dutra. Lembra, Alex? Na tarde chuvosa, uma noite chuvosa, e fomos embora. Eu falei: eu preciso orar num lugar que eu não vou ver ninguém, porque quanto Deus mais me prometia, as coisas pioravam. Mas eu precisava falar algo para Deus. A minha vida eu registro como um livro alguns acontecimentos, e eu quero que essa palavra fique no seu coração nessa manhã. Pegamos o carro, a gente foi lá para depois da Unig, depois de um shopping que tem lá em Nova Iguaçu. Subimos uma localidade lá, que era um monte bem isolado. A Alex se ajoelhou um pouco e eu falei: agora me deixa que eu vou ficar sozinho. Lembra disso, Alex? E eu precisava, diante das notícias ruins, registrar a última página da minha vida.
Lembro-me que me ajoelhei e falei assim: Senhor, Tu bem conheces o meu coração e as palavras que não cabem em meus lábios e as verdades que há em mim. O Senhor tem me prometido e nada lhe é impossível, amém? O Senhor abriu o mar vermelho. Não há dúvida que o Senhor fez um povo cercar uma cidade e muralhas irem ao chão como em Jericó, amém? O Senhor curou os paralíticos, fez andar, fez Naamã, após 7 mergulhos na água, sair totalmente ileso daquela enfermidade incurável. Fez cego ver. Não há nada que te seja impossível. Eu creio nisso, você crê? Não há. Ah, Senhor, até o universo o Senhor fez com a palavra da sua boca, e tudo que se vê, nada te é impossível, inclusive esse câncer que é em mim. Mas eu só quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você faça essa pergunta para você. Som do meu coração: mas eu nunca te amei pelo que o Senhor pode fazer. Som do meu coração, e descubra se é verdade em mim, e se não é, por quem o Senhor significa em minha vida. E quando nós íamos embora, um resumo do resumo, nos deparamos, as cenas, eu vou fazer igual o Sara e o Léo, né? Porque a memória minha com o tempo vem falhando. Eu e Alex íamos embora, veio um pastor na nossa direção, um pastor que estava lá orando, e ele acho que ia embora, não ia, eu não lembro direito a cena, não conversei com ele, e ele veio até mim, em poucas palavras, falou: jovem, fica de pé que eu quero falar contigo. Eu falei: sim, eu ia embora, mas Deus mandou vir falar contigo. Eu falei: sim, e ele estava bem distante, que essa doença que você tem não é para sua morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja glorificado em cada vírgula, cada linha das palavras que eu digo, porque nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Os holofotes do Evangelho para este tempo precisam ser novamente convergidos para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque aonde brilha o sol da justiça, não há espaço para nós como estrelas. Então, quando de fato damos um testemunho, esse testemunho é unicamente tudo sobre Deus e nada sobre nós. É o Deus que move montanhas com pequenas sementes de fé. Isso significa, em poucas palavras, já encerrando a minha passagem aqui na primeira igreja batista em Petrópolis, é a insuficiência do homem em sua capacidade de crer diante dos medos e desafios dessa vida, mas diante de um Deus que ainda assim move montanhas por amor a cada um de nós. Quando digo que os holofotes precisam voltar para a glória do Senhor Jesus Cristo, é porque quando testemunhamos, se aponta para o homem, deixa de ser um testemunho e passa a ser uma tragédia. Mas se cada palavra nesta manhã você entende que não é sobre mim, que eu fui fraco, eu estive cansado, desanimado, eu tive medo, ausência de fé e conflitos, mas mesmo assim a graça dele nos alcançou, porque eu estava certo de que nem a morte poderia apagar o meu nome que está escrito no livro da vida. E que eu quero dizer para você que o maior milagre não é abrir o mar vermelho, não é as muralhas de Jericó serem derribadas,
Não é isso. O maior milagre não é a cura de um câncer, o paralítico andar, o cego ver, mas o maior milagre para este tempo e todos os tempos foi o Cristo que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e perdoou os teus e os meus pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, e em breve voltará, cujo todo olho verá, toda língua confessará que somente Ele é o Senhor. Igreja, eu não sei como você chegou aqui neste congresso, mas não desista, não desanime, não volte atrás, não recue, porque a fé não é como a esperança última que morre, mas a fé é que te movimenta em direção a Deus todos os dias. Pergunto para você, depois desse episódio do Denilson e Alex, o que aconteceu? As coisas pioraram. Fui para casa com um buraco na barriga depois da raspagem, tive um tanto problema. Mas eu quero te dizer com isso, que até uma palavra que eu ouvi, e essas são as minhas últimas palavras, falaram assim para mim: parece que as coisas só pioram, são 8 anos de luta e só piorando, parece que o universo conspira contra você. Querido, se você chegou aqui, parece que o universo conspira contra você, tudo dá errado. Aonde você coloca o pé, faz tudo certo, mas acontece o errado. Mesmo que o universo conspire contra você, basta o favor de Deus. Bom, e foi isso. Segui um dia de cada vez, aonde eu escrevi um livro, A Arte de Viver um Dia de Cada Vez. Cada pequena vitória, uma grande conquista. Viva cada manhã com a sua fé em Cristo como abrir as cortinas de um grande espetáculo. Ferido, continue. Machucado, continue. Porque essa história não é sobre você, é sobre a graça dele que está nesta manhã aqui ao seu alcance. E o fim dessa história foi que eu passei 2018 com a minha família no Natal, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, e nem dos meus melhores sonhos eu imaginaria estar aqui na primeira igreja Batista de Petrópolis, pregando esta palavra e dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O tempo passou, e grava essa palavra: o tempo passa, mas a promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, continua de pé. Não é isso, professor Alex? A tua bisavó orou por você e hoje você está aqui. É porque a promessa de Deus para sua bisavó ainda estava de pé. Eu não sei como você está, meu querido, minha querida, neste congresso de oração, mas se você quer pegar este copo, ao invés de somente ser cheio de pequenos episódios de encontro com Deus, pegue esse copo, sua vida, e se você não tem Jesus como seu único suficiente Salvador, se lance nesse mar, nesse oceano de amor e de graças infindáveis sobre a tua vida, e você vai experimentar, ao invés dos maiores sonhos que você tem, os melhores que Deus preparou para a sua vida.